Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos aí a nosso vídeo semanal, nossa live semanal. Para quem não me conhece, meu nome é Diogo Rodrigues, eu sou designer gráfico há praticamente 20 anos, mexo com Photoshop aí há uns 10 anos mais ou menos. Gente, se o som estiver muito alto, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Trabalho com Photoshop há mais ou menos 10 anos. Há 4 anos atrás, mais ou menos, resolvi montar um canal aqui no YouTube. Cheguei até a fazer um vídeo. Acho que eu nem tenho ele aqui agora, mas cheguei a fazer um vídeo aqui. Tá no meu canal aí. Você pode entrar, dar uma olhada lá sobre social media. E recentemente resolvi fazer essa live toda segunda-feira. Pra gente poder bater papo, pra gente poder ver coisas novas, ver coisas boas sobre esse universo aí que eu acho fascinante, que é o design gráfico, tratamento de imagem, manipulação de imagem. E espero que vocês gostem aí dos nossos vídeos aí de segunda-feira. A partir de agora, toda segunda-feira, 2 horas da tarde, estarei aqui passando para vocês várias coisas aí muito legais sobre Photoshop, sobre designer gráfico, certo, galera? Hoje vou fazer um vídeo aí de tratamento de foto, tá? E não vou ensinar, não vou passar para vocês o básico de Photoshop, tá? Então, se você não conhece sobre a ferramenta, se você nunca usou, eu sugiro que você procure aí alguns vídeos ou aprender a mexer com a ferramenta, certo? Porque senão a gente vai demorar muito tempo aí para poder terminar essa aula e não vai ter cortes. Vou fazer ela totalmente na íntegra com vocês aqui. Pessoal, o chat está liberado. Quem quiser mandar pergunta, quem quiser dar sua opinião aí, durante a live eu vou estar respondendo, vou estar conversando com vocês aí. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esse encontro semanal nosso. Não vou demorar muito, porque senão a gente vai ficar muito longo. Eu vou mudar de tela aqui para vocês poderem ver. Essa é a imagem que a gente vai fazer hoje, tá? Esse é o tratamento de imagem que a gente vai fazer hoje. Esse é o resultado final, é o que a gente vai tentar chegar hoje, tá? E essa é a foto original, tá? Eu deixei na descrição aí do vídeo, eu deixei para vocês o link para vocês poderem baixar essa imagem. Então, se você quiser já fazer, acompanhar a aula aí, fazer, ou se não depois também, se quiser acompanhar a aula depois e baixar o arquivo para poder fazer junto comigo, tá aí o arquivo. E também deixei o arquivo em Photoshop. Então, se você quiser baixar o arquivo em Photoshop aí e quiser abrir para ver o que foi feito, também fazer um estudo aí, também tá liberado para vocês, certo? Então, galera, sem muita demora, vamos começar. Meu arquivo já está aberto. Eu vou só duplicar esse arquivo e vou levar esse arquivo para um outro documento, para a gente poder fazer do zero, tá? Então, basicamente, vou mostrar aqui, vou mudar aqui. Basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai remover essas imperfeições que ela tem no rosto, tá? Isso aqui eu achei no começo que até seriam algumas sardinhas, mas depois eu acabei vendo que não, ó, parece que são machucadinhos, tá vendo? Então a gente vai remover essa imperfeição, tá? A gente vai remover essa maquiagem verde, que eu também não achei que ficou legal nela. Então a gente vai remover essa maquiagem verde, tá? Eu vou fazer a remoção da sobrancelha, uma ajeitada na sobrancelha, que foi até divertido, porque essa semana eu postei no meu Instagram essa foto, e uma moça que faz designer de sobrancelha veio me xingar porque parece que a sobrancelha tá errada. Gente, eu não trabalho com sobrancelha, tá? E depois até tive que entrar lá, dar uma olhadinha. Então hoje eu vou tentar corrigir essa sobrancelha também, que parece que tá meio errada aí. A gente vai corrigir, tá? Bom, depois eu fiz, pode ver quando eu corrigi a sobrancelha, ficou uma falha de cabelo aqui, que é normal.
Depois eu fiz a correção, que a gente vai fazer também, tá? Vai dar aí uma preenchida na sobrancelha dela, que tinha algumas falhas, e arrumar o cabelo ali no cantinho. Depois eu vim com a separação de frequência, tá? Que dá essa limpada nessas manchas que ela tem no rosto. Pode ver que o tom de escuro para claro tá muito manchado, então a gente vai dar uma trabalhada nisso. Depois eu vim com Dodge Burn, que é reforçar um pouquinho a sombra e o luz do rosto dela, tá? A maquiagem do olho, tá? Então a gente vai fazer uma maquiagem que também não sei se tá perfeito, porque eu não sou maquiador, mas vamos tentar fazer essa maquiagem do olho também. O batom, vamos colocar um batomzinho, uma cor nessa boca, certo? Vou colocar uma maquiagemzinha bem leve aqui no rosto dela, certo? Preenchimento de cílios, eu também acabei colocando um pouquinho de cílios, tá? Depois eu dei um tratamento de curva no final, e aí o arquivo pronto e tratado, certo? Então vamos lá, vamos começar lá de trás. Eu vou duplicar essa camada dela aqui, e eu vou duplicar ela num novo documento pra gente começar do zero, tá? Você baixou a imagem aí, é só abrir o Photoshop, vir em arquivo, abrir, achar a imagem e abrir ela no seu Photoshop, tá? Então aqui o arquivo tá aberto, tá? Arquivo original, certo? E a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Aqui é duplicar essa camada. Por que a gente duplica a camada? Para que todo o ajuste que seja feito não seja destrutivo na foto original. Então, se caso lá na frente eu errar, eu posso voltar a imagem e posso corrigir essa imagem, tá? Então é como eu fiz nesse arquivo, tá vendo? Todos separados, bonitinho. Então aqui você pode ver que eu tenho um arquivo base, depois eu tenho um arquivo separado que é a remoção. Então caso eu precise voltar na parte de remoção e fazer alguma alteração, eu tenho as camadas aqui abertas, separadinhas. Eu posso só voltar, eu não preciso perder a imagem, fechar o Photoshop, abrir de novo e voltar a fazer, tá? Então a gente vai manter um arquivo organizadinho aí pra gente poder ter controle do que a gente está fazendo. Então primeiro de tudo eu vou duplicar a camada, Ctrl J, tá? No teclado, ou então você pode segurar, clicar e segurar na camada original e puxar ela até esse quadradinho aqui, ó, que ela vai duplicar a camada, tá? E essa camada eu vou renomear para nome de base, tá? Então eu vou nomear ela com o nome de base. E agora a gente vai trabalhar a primeira parte, que é a remoção dessas imperfeições que ela tem na pele. O Photoshop tem várias ferramentas que fazem isso, tá? Eu gosto de trabalhar com duas ferramentas, tá? Que é essa ferramentinha aqui, que é o Spot, parece um band-aidzinho, né? Spot Brush Tool, tá? É uma ferramenta muito boa. E gosto de trabalhar com essa outra ferramenta aqui, que é o Patch Tool também. Vou mostrar como as duas funcionam, tá? Então seleciona aqui, o atalho no teclado é o Ctrl J. Você abrir a ferramenta Ctrl J, ou vem aqui e clica nesse band-aidzinho. Para trocar aqui, você clica, segura, que ele vai abrir um menuzinho, e aí você só seleciona a ferramenta que você quer, tá? Com a ferramenta selecionada, eu posso clicar com o botão direito e redimensionar essa imagem aqui, ou então se eu clicar, usar a tecla Alt e o botão direito do mouse, eu posso aumentar e diminuir o tamanho dessa ferramenta, tá? Então eu vou usar ela bem. Eu estou usando a caneta, eu tenho a mesa digitalizadora aqui, então alguns comandos, algumas coisas que eu for fazendo aqui vai ser com a caneta, então, mas eu vou tentar passar, porque também dá para fazer com o mouse, tá? Então vamos lá, eu vou diminuir aqui bem esse pincel, tá? E com ele, com a imagem bem ampliada, com ele eu vou começar a fazer círculos onde eu quero apagar, tá vendo? Então eu vou, ó, fazendo círculozinhos. O que o Photoshop faz? Ele pega o que eu selecionei, entende que eu quero deletar essa falha, e ele mescla com uma camadinha do lado. Então ele vai pegar o que tem de pele do lado e vai fazer aí a remoção, mesclando o que tem do lado com o que eu selecionei, a área que eu selecionei. Então com calma, com o mousezinho, vai fazendo círculos onde você quer que tire,
os pontinhos menores, tá? Por que eu disse que eu uso duas ferramentas? Porque essa ferramenta, ela serve para mim, tá? Para remover esses pequenos ruídos que ela tem, esses pequenos machucadinhos. Essas áreas maiores que tem aqui, se eu for usar a ferramenta para deletar, ela mancha a pele, ela estraga o pixel da imagem. Então eu não gosto muito de usar essa ferramenta, tá vendo? Ela deixa o pixel manchado. Então, para essas áreas maiores, eu gosto de usar a ferramenta Patch Tool, que é uma ferramenta de seleção, onde eu faço o círculo onde eu quero deletar, ele vai fazer uma seleção, e aí eu só clico seguro e arrasto para o lado até uma área onde eu acho que tem uma textura legal para ficar ali, tá? Feito isso, ó, ele substitui, tá vendo? E não fica marca, não fica... Então essas áreas maiores eu gosto de trabalhar com essa ferramentinha, e as menores aí eu trabalho com pincel, que acaba sendo um pouco mais rápido para fazer. Então vou voltar lá para a ferramenta do Spot, vou puxar minha imagem para o lado aqui, tá? Para puxar a imagem para o lado aqui, você pode vir nessa barra de... Eu costumo apertar espaço, clico e arrasto para um lado e para o outro. Se você pressionar o espaço e mexer a caneta para lá e para cá, você vai vendo que você consegue arrastar a imagem também, tá? Então eu vou aqui, ó, fazendo esse tratamento. É um tratamento, essa parte do tratamento eu gosto muito, porque é uma parte que ajuda muito na terapia. Você põe uma musiquinha de fundo, liga aí seu YouTube Music, põe umas musiquinhas que você gosta, esquece dos problemas, esquece dos compromissos e fica aqui fazendo esse tratamento, que ele tem que ser, eu gosto que seja assim. Existem outras formas de fazer? Existem, mais práticas existem, mas não fica um trabalho tão perfeito. O Photoshop ele já tem até inteligência artificial, né? Que tá incrivelmente maravilhosa. Depois eu vou tentar trazer nas próximas lives aí um pouco sobre ela também. A gente vai falar bastante sobre inteligência artificial, porque é uma ferramenta que veio para revolucionar aí esse mundo do designer de imagens, mas ela ainda não está 100% para essa parte de tratamento de imagem. Existem outras formas mais fáceis de fazer, mas que para mim também não ficam muito boas. Então eu prefiro fazer dessa forma, que é onde eu consigo atingir um pouco mais de perfeição no tratamento. Então eu destruo menos a pele, eu destruo menos. Você pode ver que, ó, ela mantém toda a estrutura da pele, ela mantém os poros, ela mantém toda essa parte de textura da pele, ela não deixa aquela pele embaçada, artificial. Então essa é a forma que eu achei de poder tratar a imagem e ela ficar 100% perfeita. Eu não vou fazer totalmente detalhadamente, tá? Essa imagem, porque senão a gente vai passar a tarde inteira. Mas quanto mais detalhista, mais paciente você for, mais a sua imagem vai ficar perfeita. Então tudo varia do que você quer. Opa, selecionei ele. Tudo depende do que você quer fazer, né? Então assim, se você quer entregar um trabalho, se você tem um projeto que você quer entregar uma coisa perfeita, bem feita, então faça com paciência, faça com bastante calma. Como eu disse, põe uma musiquinha, eu desligo o celular, fecho a casa, e é um momento aí pra mim é um momento de terapia. Eu adoro fazer isso aqui, isso aqui é muito bom de fazer. Então, ó, vamos tirando aqui as imperfeições dessa imagem, todas pequenininhas aqui, tá? A gente vai fazendo com calma aqui. Eu não vou cortar a imagem, como eu disse, a live vai ser inteira, então eu vou fazer tudinho aqui com vocês. Depois vou deixar a live salva também, então quem não puder assistir a live inteira agora
pode acessar depois aí com calma aí e assistir de novo, pode baixar os arquivos que estão aí, eu vou deixar disponível também, tá? É isso aqui, ó, vamos fazendo com calma, devagarinho, pontinho, fazendo círculos, pequenos círculos nos pontos, tá? Aqui, vamos removendo aqui essas imperfeições. Vou deixar um ponto maior para depois, isso aqui também, tá? E aí você pode ir diminuindo a imagem, e nesse olhinho aqui do lado da camada base aqui que a gente fez, ó, é só clicar nele que você vai conseguir ver o antes e o depois. Então, ó, já conseguimos resolver aí o pequeno probleminha aí da bochecha dela. A gente vai continuando aqui, ó, vou aumentar mais aqui a ferramenta e vou aqui, ó, essa parece que é uma espinha que ela tem aqui. Então, ó, vamos devagarinho aqui, selecionando e removendo. Galera, não esqueça aí, você que tá entrando agora, eu para assistir o vídeo aí, toda segunda-feira eu vou estar fazendo essa live aqui, trazendo novidades para vocês. Então não esquece aí de curtir o vídeo, não esquece de se inscrever para receber e ativar o sininho para receber as notificações aí, para você poder saber aí quando que a gente vai estar junto de novo. O YouTube aí, ele coloca aí uma notificaçãozinha para você de quando vai ter uma próxima live, mas tem que ativar esse sininho aí para poder ter acesso. Então coloca aí se você gostou, tá gostando do vídeo e quer tá aqui toda semana comigo, então faça. Cara, é isso aqui, ó, é trabalho de paciência, é trabalho de um trabalhinho de, como diz o outro, catar milho. Essa parte do trabalho não pode ser feito com polpa, não pode ser feito com pressa, não pode ser feito de qualquer forma. Tem que ser um trabalhinho, meu pai, tem que ser um trabalhinho de catar milho. Mas é um trabalho que fica muito bom, fica muito perfeito. Eu gosto bastante do resultado dessa forma de fazer E como eu disse, o Photoshop tem várias formas de fazer tratamento de pele desse jeito. Você pode fazer pelo Camera Raw, ele tem uma ferramenta ali depois que eu vou mostrar para vocês, que é a ferramenta de carimbo, que é uma ferramenta muito boa também, mas você tem que tomar muito cuidado com ela. É uma ferramenta que para trabalhar com ela você tem que ter aí um pouquinho de cautela para você acabar não prejudicando a imagem, né, de uma forma bem destrutiva. Então, ó, a gente fizemos até bastante. Vou tirar essa cicatrizinha da boca dela. É só ir passando, tá vendo? Só ir passando a ferramenta aonde vocês querem remover. Ela tem mais um cravinho aqui. E vamos lá. Eu vou deixar, porque isso aqui não parece ser, deixa eu só tirar essa de baixo, isso aqui não parece ser machucado, não. E o mais legal é que ele mantém a textura da região onde ela tá. Então, se aqui tá embaçado, o Photoshop mantém esse desfoque da imagem na área que você selecionou. Então é impressionante. Essa ferramenta é muito boa, eu gosto muito de trabalhar com ela. Então, ó, se quiser trabalhar mais detalhadamente, ó, aproxima a imagem, tá vendo? Traga a imagem bem para perto que a gente vai conseguir ver, ó, tem vários pontinhos aqui que a gente pode ir, ó, removendo, tá vendo? Vamos tirando aqui, ó, bem devagarinho. O pessoal que estiver entrando aí, o pessoal que quer entrar aí, coloca um nome aí de que cidade você tá falando.
Se é do Facebook, a gente tá online no Facebook também. Então, galera do Facebook aí também, seja muito bem-vinda. E o pessoal que estiver entrando aí, que estiver assistindo aí, deixa seu nome, a cidade de onde você está falando, que se você trabalha com design, só estuda, ou se você apenas é curioso, gosta disso, porque a curiosidade é uma coisa muito boa. Se você apenas gosta da área, tem curiosidade, está assistindo o vídeo nosso para saber como faz, deixa aí no nosso chat, no bate-papo, nos comentários do Facebook aí, que daqui a pouquinho aí, conforme vocês forem mandando mensagem, eu vou respondendo vocês. Eu vou tirar essa, e a gente consegue tirar também, ó, esses pelinhos aqui, tá vendo? Esses fiozinhos de sobrancelha dela que tá pra fora, tá mais pra fora aqui, tá vendo? Então eu vou remover isso aqui com a ferramenta e vou, ó, tirando, fazendo esse trabalhinho aqui delicadinho. Eu não sei qual é o intuito dessa foto. Essa foto eu peguei no banco de imagem gratuito, tá, gente? Então, quando você for, pessoal aí que estiver começando aí, quando você for fazer qualquer tipo de trabalho que você necessite de uma imagem, procure em bancos de imagens gratuitos, tá? Senão você pode enfrentar um pequeno probleminha aí de direito autoral aí, não é legal. E não é legal também, você acaba pegando trabalho de outras pessoas, foto de fotógrafos de outras pessoas. Então não entra no Google só e digita lá a foto que você quer e já sai tratando e postando, não. Porque tem muita foto aí que ela não é gratuita, ela tem dono. Então existem alguns bancos de imagem aí que tem várias imagens gratuitas onde você pode usar para fazer seus trabalhos, tá? Esse aqui eu peguei um splash, eu acho. E essa eu peguei lá. Então depois qualquer coisa eu edito a descrição do vídeo aí que vai ficar e coloco para vocês aí alguns sites. Ou eu trago na semana que vem alguns sites aí de banco de imagem gratuito onde você pode baixar as imagens e usar nos seus trabalhos aí sem ter problema de direito autoral, tá? Bom, galera, eu acho que já deu uma limpada boa na imagem. Deixa eu só, olha, a gente já deu, ó, já demos uma limpada boa na imagem, tá vendo? Já tiramos bastante imperfeição do rosto dela. Tem só um pouquinho nesse lado embaçado aqui que eu também vou tirar. Aqui, ó, vou só remover essas manchinhas mais escuras aqui. Ok. Aqui também vou tirar. Isso eu não vou fazer 100% perfeito, tá, gente? Porque senão a gente vai levar o dia inteiro para fazer isso. Vou tirar só o que for mais visível, assim, ó, esse buraquinho que ela tem aqui. Aqui parece que na boca dela aqui também tem, né, um pouquinho aqui, ó. Pode diminuir um pouco. Aí vem com a ferramenta aqui de... Gente, vou selecionar. Opa. Tá selecionada ali com a outra. Então eu vou vir com a ferramentinha aqui, eu vou remover. Tá vendo? Eu vou tirar também esse fiozinho de cabelo que tá perdido aqui no meio aqui. Vou remover o fio de cabelo que tá aqui. Então aqui, ó, pode ver que ela tem alguns, você pode até remover esses pelinhos aqui, ó, que tá no rosto dela. Ó, tem um pelinho perdido aqui. Deixa eu tirar umas imperfeiçõezinhas na boca dela aqui, que é essas casquinhas de batom, né, que às vezes fica na boca, então a gente vai remover também. Vamos lá, então. Gente, então eu acho para agora tá muito bom esse tratamento. A gente já deu uma limpada muito boa no rosto dela. Eu sou meio chato,
Então às vezes tem umas coisinhas assim que acabam me incomodando, tá vendo? Eu vou tirar aqui só essas pintinhas aqui. Aí, beleza. Bom, a parte da base está feita, tá? Aqui antes, depois. Então a gente já deu uma limpada boa. E agora a gente vai trabalhar a remoção da maquiagem, tá? Então eu vou tirar esse verde do olho dela. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Eu vou remover esse verde do olho dela e colocar uma cor neutra por enquanto, para depois a gente vir com a maquiagem que a gente vai usar, tá? Então para fazer isso eu vou criar uma camada nova, tá? Para isso você clica no botão, esse quadradinho com mais aqui, ó, certo? Ele vai criar uma camada vazia. Essa camada a gente vai chamar de remoção de maquiagem. Pode pôr o nome que você quiser, tá? Eu ponho o nome aqui para eu saber o que eu estou fazendo. Aqui no canto esquerdo aqui a gente tem esses dois quadrinhos aqui, ó, que se você pressionar o D, ele reseta um quadrinho branco e preto, que é a cor que você está usando, e uma cor secundária, tá? A gente vai clicar duas vezes nessa camada e com o pincel a gente vai clicar na imagem no tom de pele que a gente quer, tá? Então vou pegar um tom de pele aqui mais próximo aqui do rosto, dessa parte do olho dela aqui, tá? Vou clicar em OK. E aqui na camada de blend, das camadas de blend, de mistura, né? Que também não tem como eu explicar isso para vocês, porque fica muito longo. Mas aqui basicamente são efeitos que trabalham primeiro quadro cor escura, segundo quadro cor clara, terceiro quadro são as misturas, e tem mais os outros dois quadros aqui que é cor, iluminação, saturação. Então são quadros de efeitos que você pode usar para poder fazer alguns tratamentos. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu pegar, por exemplo, no blend normal e pintar essa camada, tá vendo como é que ela fica? Opa, desculpa, tô com um negócio errado aqui, peraí. Se eu selecionar o pincel, gente, para usar fazer essa pintura a gente vai usar o pincel, tá? O brush, é o brush tool, ou tecla de atalho no teclado B. Se eu vier e pintar, tá vendo como é que ela simplesmente pinta, ela joga uma tinta por cima e pronto, tá? E não é isso que a gente quer uma pintura natural. Então para a gente conseguir essa pintura natural, eu vou mudar o Blend Move para Color, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar a cor que eu escolhi, vai mesclar com a textura da pele, para a gente conseguir o tom que a gente quer, sem perder a textura, tá vendo? Então eu vou, ó, com o pincel, eu vou pintando a área que eu quero remover, tá? Ela não tá 100% cor da pele da menina, óbvio, mas isso a gente não vai se preocupar, porque depois na separação de frequência a gente vai conseguir mesclar isso aqui e deixar um pouco mais real, tá? E depois vem a maquiagem por cima também, então a gente não vai ligar muito se ficar muito diferente aqui, tá? Eu vou pintar aqui, pode ver que pintou também, ele pintou também um pouco da sobrancelha, mas também não tem problema. E do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, clicar na ferramenta de tinta lá no canto esquerdo, vou selecionar aqui uma cor de pele que é diferente do lado de lá, então não posso usar mesmo tom de tinta, e vou, ó, devagarzinho eu vou pintando aqui as áreas que eu quero remover da maquiagem verde, tá vendo? Aqui, deixa eu só mudar um pouco a cor aqui. Olha lá, eu vou removendo aqui. Como eu disse, não precisa se preocupar com essas manchinhas, tá? Isso aqui a gente vai tirar depois na separação de frequência. Isso aqui depois a gente tira na separação de frequência da imagem, tá? Deixa eu voltar aqui pra ver como é que ficou, ó. Tá vendo que ela ficou meio dourada, né?
Pra gente poder dar uma mesclada melhor nesse dourado que ficou no olho dela, eu posso vir nessa outra camada de efeito aqui, nesse íconezinho que parece o Yin Yang aqui, que é metade branco, metade escuro. E posso vir matiz e saturação. Então, o que esse efeito faz? Ele altera a cor do que eu selecionei. Então, ela altera a cor da imagem sem perder a textura do fundo. Tá? Então, posso aumentar a saturação, baixar a saturação, posso mudar a cor da imagem, tá? E posso deixá-la tanto mais escuro quanto mais clara, certo? Só que quando eu abri esse efeito, ele jogou o efeito na imagem toda. Então eu não quero na imagem toda, eu quero só naquela região que eu pintei. Então como que a gente faz com que esse efeito fique só aonde a gente pintou? Com a tecla Alt apertado, tá? Pressionada. Você pode ver quando eu pressiono a tecla Alt e eu entre a camada de saturação e o layer, ele aparece uma setinha para baixo, tá vendo? Então eu pressiono o Alt, com o mouse eu vou até aparecer essa setinha e clico nela. O que ele vai fazer? Ele vai mesclar a minha matiz de saturação só para a região que eu pintei, tá? Feito isso, a gente vem aqui agora na ferramenta e tenta achar um tom parecido com o da pele dela. Vou mexer mais ou menos aqui, vou deixar ela mais saturada, tá vendo? Posso deixar mais escuro, mais claro. Acho que esse tom aqui tá legal. E agora devagarinho eu vou devagarinho. Eu posso tentar achar o tom de pele parecido com o dela. Eu acho que é basicamente esse tom aqui, ó. Não ficou totalmente, mas ó, já deu uma diferença boa, certo? Vou com o Shift pressionado clicar nas duas camadas, na camada de baixo, vou dar um Ctrl G para agrupar essas duas camadas, tá? E vou aqui clicar duas vezes e vou renomear esse grupo, para remoção de maquiagem, ok? Então tá aqui, já fizemos o tratamento de pele, removendo as imperfeições, e a gente já fez uma remoção básica aí dessa maquiagem do olho dela, tá? E agora a gente vai para a parte, deixa eu só tomar uma água, tomem água, tá, galera? Minha garganta vai ficando seca. Vou fazer agora o tratamento da sobrancelha, tá? Essa remoção, vou tentar fazer a sobrancelha dela. Não sou, como eu disse, eu não sou profissional na área, mas vamos tentar de novo, porque a outra ficou muito redonda, então a gente vai tentar de novo, tá? Que aqui eu acabei pegando o sentido dela, como ela tá muito arredondada, eu acabei pegando mais ou menos o sentido dela. O Photoshop tem uma ferramenta chamada Pen Tool, essa ferramentinha aqui, ó, Pen Tool, tá? Pen Tool, ela é uma ferramenta de desenho por pontos, então eu posso clicar num ponto, quando eu clicar no outro, ele vai criar uma linha, e essa linha eu posso editar ela. Se eu clicar e arrastar, eu posso editar ela fazendo curvas ou apenas linha reta, se eu quiser. Ok, então eu vou usar essa ferramenta para fazer mais ou menos o desenho do que vai ser, do que eu quero que seja a sobrancelha, tá? Então vou dar um clique nela aqui, mais ou menos aqui, e bom, deixa eu ver aqui, opa, volta, meu mouse tá meio doido, eu não sei se é assim, tá? Mas eu acho que é mais ou menos assim. Faz a sobrancelha. Não, né? Gente, eu vou tentar fazer aqui do jeito que eu fiz a outra, tá? Não me xinguem. Eu vou puxar o mouse até aqui, tá? Venho até mais ou menos, acho que é aqui, né? Que é a sobrancelha dela. Com o Alt apertado eu vou puxar
essa linha para cá, para ela não fazer curva. Eu quero essa linha reta, então ó, eu clico para ela fazer a linha reta, vou até próximo, puxo e arrasto para fazer essa curvinha, e a mesma coisa eu faço aqui, tá? Vou puxar mais ou menos, tá, gente? Depois estudem aí no YouTube aí, ou no Google, formas de sobrancelha. Eu dei uma olhada essa semana, mas eu não gravei. Tem que ter um estudo bom para isso aí. Mas a ideia é essa, tá? Bom, com o pen tool selecionado, eu vou tentar falar para o Photoshop o seguinte: Photoshop, eu quero transformar esse desenho que eu fiz numa seleção, tá? Como que eu faço isso? Com a ferramenta pen tool selecionada, eu clico na forma com o botão direito, tá? E vou em Make Selection. Eu vou pedir para ele transformar esse desenho numa seleção, tá? Clico nele, tá? Ele pediu para aumentar o feather, que é o feather é a transição da borda, para ela ficar mais suave ou mais fluida. Eu sempre uso 0.8 como padrão, tá? Eu vou dar um OK. Ele transformou o meu desenho em seleção. O que acontece? Se eu pegar uma ferramenta qualquer aqui, vou pegar aqui um desenho, tá? Vou pegar o brush meu aqui, e eu fizer uma pintura, ele só vai pintar a parte selecionada, ok? Só que eu não quero pintar a parte de dentro, eu quero remover a parte de fora da sobrancelha. Então o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl Shift I e inverter essa seleção. Então a partir de agora o Photoshop entendeu que eu quero mexer na parte externa, tá? Da imagem. A parte selecionada agora ela não é alterada mais, ok? E com essa ferramenta eu vou agora dar um Ctrl Alt Shift E para juntar todas essas camadas numa imagem só, ok? E com essa imagem selecionada eu vou com a minha ferramenta, que é aquela ferramentinha que eu falei que também dá para usar, que é essa ferramenta do carimbo. Essa ferramenta do carimbo, você seleciona a parte que você quer e ele transporta e mescla essa parte para cá. Então com o Alt apertado eu vou dizer para o Photoshop em qual região que eu quero, tá? Fazer os efeitos, e aí com o mouse eu vou clicar. Opa, desculpa, acho que gente, só minha música parou aqui. Voltou. Então aqui, ó, eu vou clicar na área que eu quero e vou dizer pro Photoshop: olha, eu quero que pinte essa área aqui. Opa, vamos lá, menino. Às vezes acontecem os probleminhas. Como eu disse, as ferramentas, algumas funcionam, algumas não. Com essa funciona, não vai funcionar, então eu vou tentar com a outra. Se o carimbo não funcionou, deixa eu ver se essa aqui vai dar. Essa deu, mas não deu. Não ficou legal. Vou voltar lá. Aí deu. Agora deu. Então ó, vamos clicar aqui, tá? Próximo da onde você quer. E qual é a ferramenta selecionada? A gente vai, ó. Eu não sei porque que minha ferramenta está acompanhando meu pincel, não entendi isso, né? Não tô entendendo porque que a minha ferramenta está acompanhando meu pincel. Não era. Vou devagarinho, vou. Agora parece que ela resolveu trabalhar certinho. Então, ó, eu vou, tá vendo? Eu vou pegando regiões aqui, ó, e vou deletando o que eu quero. Ele vai pegando o que tá do lado, pode ver que ele aparece
uma cruzinha ali, tá vendo? E ele vai pegando tudo que tá em volta e vai mesclando e removendo as que eu não quero que ele mostre mais, tá vendo? Então, aqui, ó. Vou fazer com o mouse, porque com a caneta a gente não quis fazer não. Vamos lá. Tá, então aqui, ó. Tá? Não se preocupem com cabelo nessa hora aqui, tá? Se preocupem apenas em tirar aqui a sobrancelha, porque depois a gente vai fazer aquela a gente vai fazer aquela restauração tanto da sobrancelha quanto do cabelo, tá? Vou ensinar como fazer fios de cabelo aqui no Photoshop. Ó, devagarzinho vai vindo aqui, vai pintando, vai tirando. Se você, ó, tá vendo como é que ele repete os fios de cabelo? Ele acabou repetindo aqui o fio de cabelo. Eu não quero que ele repita. Aqui eu vou lá do lado de baixo, vou, ó. Hoje ele não tá afim de trabalhar, viu, gente? Minha caneta hoje tá de greve. Vamos lá, vamos ficar com o mousezinho aqui mesmo. A minha ferramenta Pentool, ela tá seguindo o meu mouse. Isso, ó, vamos lá agora, a gente vai, ó, selecionando, tá vendo? E vai removendo. E vai fazendo a cópia disso tudo. Ó lá. A gente vai tirando esses fios que a gente não quer. Ok? Eu disse, não se preocupem agora em deixar 100% perfeito, porque a gente vai trabalhar isso depois, tá? A gente vai voltar a trabalhar isso novamente. Aqui eu só tô tirando esses excessos que eu tenho e dando um formato para a sobrancelha dela, tá? Então eu vou removendo aqui. Aqui eu vou tirar também, opa. Eu vou tirando, vendo com calma. É um trabalhinho irritante esse aqui. Esse aqui eu acho irritante. Eu gosto muito de fazer o outro tratamento de imagem. Na verdade, assim, eu não, como eu disse, não sou especialista em sobrancelhas, então se esperar que eu faça um serviço 100% perfeito, eu não sei fazer não. Mas é basicamente isso aqui, tá? Deixa eu ver se essa outra ferramenta já pode me ajudar com esses últimos aqui. Eu volto lá para minha ferramentinha e vou fazer a remoção desses últimos aqui, tá? Aí, tá. Vou lá, esses fios de cabelo que ficaram aqui, ó, vou tentar remover eles. Vou tentar aqui, ó, devagarinho remover eles, tá? Aqui. Com umas falhas aqui no cabelo, mas falei, não liguem, isso aí a gente vai tratar depois. Vai chegar e vai. Tá aí. Esse aqui é a sobrancelha dela feita. Tá? Tá mais ou menos feito. Ok? Bom, o outro lado eu não vou nem mexer, porque, né, tem pouquíssimos aqui, então se tivesse o osso dela inteiro ainda tá meio desfocado, então não faz muito sentido mexer nela, tá? Então eu vou só nomear essa camada aqui pra, sei lá, vou pôr que remoção, excesso, sobrancelha. Então aqui, ó, tirei o excesso, tá? A gente pode dar o antes, tá vendo? E o depois. Mas você pode ver que
nenhuma sobrancelha é perfeitinha assim, né, gente? Então ela ficou muito retinha, né? Ficou muito retinha. Agora a gente vai dar uma ajeitada nisso aqui, tá? Como que eu vou ajeitar isso aqui? Primeiro, eu vou aproximar. E tá vendo aonde... Opa, deixa eu voltar aqui. Tá vendo aonde ficou esse risco escuro, né? Tipo uma sombra dos fios da sobrancelha dela. Eu vou vir com aquela camada, com aquela ferramenta de spot. Eu vou vir, ó, passando nessa área que eu quero deixar ela mais clarinha, tá vendo? Vou só dando uma passadinha aqui, ó. E depois também eu vou vir consertando isso aqui, mas é só mesmo para dar uma aliviadinha nessa bordinha dela aqui, ó. Então eu vim só para dar uma corrigida rápida aqui, tá? E agora o que eu vou fazer? Para mesclar bem, eu vou pintar agora, fazer os fios, certo? Dessa sobrancelha. Como é que eu faço isso? Eu venho na ferramenta de brush, tecla de atalho B, ou clico aqui nesse pincelzinho aqui, de brush tool. Vou clicar com o botão direito do mouse, tá? Ele abre esse menu de opção, tá? Nesse menu de opção eu vou procurar redondo, macio, tamanho da pressão. Vou pegar esse pincel aqui, tá? Vou deixar a opacidade, a suavidade, a suavização, né, suavidade dele em 79, 70% na verdade. É o que eu gosto de usar, tá? Vou escolher uma cor próxima, uma cor que seja da sobrancelha dela. Então vou vir aqui, selecionar uma cor escurona, uma cor nesse tom aqui bem mais escuro, ok? Vou diminuir o meu pincel até ele ficar na finura do fio, ok? Vou criar uma camada nova e vou começar. Pode ser até mais grossinho, deixa eu ver aqui, acho que é assim, desse tamanho, tá bom. E vou, ó, começar a desenhar de dentro para fora, tá vendo? Deixa eu só arrumar. Eu gosto de trabalhar, gente, como eu tenho a Pen Tool, eu gosto de trabalhar com a rotação da imagem, porque eu consigo fazer os fios de maneira mais tranquila. Então, pressionando a letra R, ó, ele vai aparecer no mouse seu vai aparecer essa mãozinha aí, você consegue girar a imagem. Então eu vou girar ela de ponta cabeça aqui, ó, só para eu conseguir fazer esses fiozinhos melhor aqui, ó. Então eu vou, ó, devagar, eu vou tapando esses buracos que ela tem, essas pequenas falhas que ela tem aqui também, e vou ao mesmo tempo tirando, dando uma arrumada, né, nessas bordas que ela tem que ficou aqui meio grotesca, sabe? Ó, com um pincelzinho aqui, ó, eu vou dando ponta para onde ela não tinha, onde cortou, né, onde a gente removeu, ela tinha umas pontinhas, né? Eu vou aqui, ó, removendo elas, sempre com cautela, sempre com muita calma, sempre exageros, tá, gente? É tudo muito tranquilo. É um trabalho que você não pode ter pressa para fazer, tá? É um trabalhinho aí que você tem que fazer muita paciência, muita calma, porque senão fica uma coisa desproporcional ao que a imagem é, tá? E o que a gente quer fazer aqui é atingir um certo grau de realismo, né? As pessoas não podem perceber que essa imagem ela foi editada, certo? A gente quer que as pessoas acreditem que ela realmente é assim. Então, deixa eu ver aqui, ó. Vou virando a imagem, vou acompanhando, tá vendo? Eu vou sempre acompanhando os fios que ela já tem,
tá? Nunca faço nada bagunçado não, tá? A gente sempre, ó, acompanha aqui, vai fazendo, né? Vai fazendo aqui o acompanhamento, ó, de alguns. Olha, isso aqui eu vou dando, né? Não pode ter nada que não seja tão real, né? Então, a gente vai aqui, ó, trabalhando essas pontinhas para que elas saiam dessa área. Deixa eu só completar um pouco mais, que ainda ficou faltando uns pelinhos ali. Então eu vou, ó, com calma, vou fazendo aqui esse detalhezinho da sobrancelha dela, tá? Aqui, ó. Então, acho que... Deixa eu dar uma olhada lá pra gente ver como é que ficou. Deixa eu só dar um reset, ó, pra gente poder ver. Olha aí, ó, o antes e o depois. Tá? Então já deu uma trabalhada boa na sobrancelha dela, já ficou um negócio bem mais realzinho. E aí a gente tem essas falhas aqui do cabelo que a gente acabou, né, removendo. Aqui eu vou colocar aqui, ó, fios, sobrancelha, tá? Vou nomear como fio sobrancelha e vou criar uma nova camada agora e vou aproximar. Vou diminuir mais meu pincel, porque geralmente o fio do cabelo ele é muito mais fino do que o fio. Então vou diminuir bastante, ó, e vou dando uma mascarada aqui, ó, nessa área que ficou falhada, tá vendo? Aí eu posso pintar com a cor do cabelo aqui, ó, né? E posso ir acompanhando o cabelo dela aqui, ó, tá? E vou imitando aqui, né, os fiozinhos de cabelo dela. Então eu vou dar uma de boa, como se ela tivesse, vou dar mais uma limpadinha depois nessa parte de baixo ali. Eu vou dar uma limpadinha nessa área aqui. Eu não gostei disso aqui não ficou legal. Eu volto, tá vendo por que eu falei que é bom a gente separar as camadas? Eu preciso consertar. Se eu tivesse feito tudo nessa camada, pintado, feito tudo nessa camada, eu não consigo apagar para voltar aqui e editá-la de novo. Então sempre mantenha as camadas separadas, que é para elas poderem, para você poder depois voltar e editar ela. Então eu vou tentar aqui com essa ferramenta aqui dar uma limpada nessa área aqui. Essa ferramenta de tá muito, eu consigo limpar. Ela tá arisca essa ferramenta hoje. Já resolveu, foi o que eu falou, eu vou fazer a live, ela falou não vai, não vou funcionar hoje. Ela não tá, ela tá seguindo uma aula. Que belezinha. Ela não quer mesmo trabalhar hoje. Vou tentar com outra aqui, vai. Vou tentar dessa forma aqui. Depois a gente vai ter que corrigir isso aqui de alguma forma, tá? Vou só. Aí essa aqui já tá dando uma limpadinha. Assim, nada é perfeito, como eu disse. Às vezes uma ferramenta funciona, às vezes a outra não. Às vezes para uma coisa uma ferramenta é boa, às vezes para outra não. Às vezes a gente precisa fazer uma gambiarrinha aqui, uma gambiarrinha ali, porque nem sempre às vezes fica perfeito de um jeito. E é isso aí que a gente tem que fazer. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Aqui eu não gostei não. Depois eu vou tentar corrigir isso aqui na separação de frequência. Deixa eu tirar esse fio de cabelo que tá aqui. Depois eu vou tentar essa parte mais escura que ficou aqui.
Eu vou tentar ver se a gente consegue cuidar dela depois. Então tá aqui, ó. Então, feita a sobrancelha dela, certo? A gente vai selecionar essas 3 camadas, certo? Vai dar um Ctrl G para agrupar a camada e vou colocar aqui fios, sobrancelhas, certo? Então vamos lá, já fizemos aí o retoque da base, certo? Então, a gente retirou as imperfeições, fizemos a remoção da maquiagem verde, tá? E a gente fez aí o retoque do cabelo e o retoque aí da sobrancelha, certo? Bom, agora a gente vai fazer a separação de frequência. A separação de frequência, o que ela faz? A gente vai criar 2 camadas, uma baixa e uma alta, uma de baixa frequência e uma alta frequência, que é para suavizar a pele e terminar de remover algumas imperfeições que tem nela, tá? Então eu vou criar uma camada, na verdade eu vou dar um Ctrl Alt Shift G para unir essas camadas todas numa imagem só, tá vendo? Então aqui eu tenho, ó, uma imagem só para tudo que a gente fez, tá? E essa camada eu vou dar um Ctrl, desculpa, essa camada que eu fiz agora, vou até nomear ela aqui, às vezes deu branco, vou nomear ela de baixa, e essa camada aqui eu vou duplicá-la de novo e vou colocar um nome ela de alta, tá? Então, essa é a nossa baixa frequência e essa é a nossa alta frequência. A baixa frequência eu vou na ferramenta de filtro, blur, Gaussian blur, e vou dar uma embaçada nessa imagem, tá? Então geralmente eu uso em torno de 9 mais ou menos, tá? O que ela vai fazer? Ela vai embaçar a imagem, tá vendo? Então deixei a imagem meio mais embaçadinha. E a segunda camada, que é a de alta frequência, eu vou em imagem, aplicar imagem, ou apply imagem, né? E aqui no Photoshop, na layer, eu vou dizer para o Photoshop que eu quero mesclar essa camada com a camada baixa, que é a de baixo, tá? E vou subtrair as cores e deixar somente traços. Então você pode ver que, não sei se dá para vocês verem aí, ver se consigo ampliar aqui, tá vendo? Ele arrancou toda a cor, jogou um cinza sobre a cor e manteve os traços da imagem para mim, tá? Na escala e no offset eu vou deixar 2,128, que é padrão do Photoshop, e vou dar um OK, tá? Vou jogar, a imagem ficou cinza, assim, eu vou mesclar essa imagem agora para ele recolher o cinza e deixar somente esses traços que ele fez na imagem. Como que eu vou fazer isso? Eu vou aqui na camada de blend, tá? E vou em linear light, certo? Linear light. Ele removeu, olha lá, o cinza, deixou somente um contraste maior na imagem, tá? Bom, vamos trabalhar agora com a frequência, com a baixa frequência. O que é a baixa frequência? O rosto dela, deixa eu ver se eu abro uma camada para mostrar para vocês. O rosto dela, às vezes por conta da iluminação, da maquiagem, por conta da própria pele da pessoa, ela costuma ficar oleosa, às vezes demarca demais. Você pode ver que a transição da parte escura para a parte clara do rosto dela tá bem forte, tá vendo? Então a marcação do brilho do rosto dela tá bem forte. A gente vai fazer é suavizar essas áreas. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma camada em cima da baixa frequência, tá? Vou botar aqui retoque e vou vir nessa camada, com essa ferramenta chamada Mixer Brush Tool. O que ela faz? Ela mescla duas camadas, uma junto da outra. Ela vai pegar a parte clara com a parte escura e vai dar uma mesclada nessa parte. Ela vai dar uma sujada nessa área, desculpa gente, aqui embaixo. Ela vai dar uma mesclada nessas áreas, tá vendo? Então, bem suave. Eu costumo usar os valores de 12, tá? Então eu deixo 12 para todos os padrões aqui. E com a ferramenta,
com essa parte da coloração em clear, em transparente, eu vou, ó, forma circular, tá vendo? Eu vou suavizando essas bordas. Cuidado para não mexer o pincel, porque se você fizer para lá e para cá, você pode manchar a imagem, tá? Então é sempre de forma bem sutil, ó, nas bordas eu vou fazendo aqui no nariz dela também eu vou deixar um pouquinho mais. Então eu vou tirar um pouco dessa oleosidade que ela tem na pele, tá vendo? Vou deixar a pele dela um pouco mais suave, tá vendo? Então vem aqui também eu vou tirar um pouquinho, essa parte aqui também eu vou deixar, a parte que a gente pintou lá também, tá vendo? Eu posso dar uma suavizada aqui nessa, ó, onde a gente fez a pintura ali, tá? A gente pode vir aqui, ó. Então agora na separação de frequência eu vou mexer com toda essa parte aqui, tá? Aqui você pode ver já o antes, ó, tá vendo? E depois aqui a gente pode ver já, ó, tá vendo? Já deu uma suavizada bem boa na imagem. Então, suavizei bastante já ela aqui. Essa transição também eu vou dar uma mexida nela, tá? E agora eu posso vir nessa camada de retoque, pintar. Deixa eu ver se eu pego uma imagem e pintar aqui essa parte do olho dela, que não ficou muito legal, né? Essa transição dela aqui, ó. Vou dar uma suavizada nessa transição. E a camada de alta frequência, ela funciona como geralmente como a parte de base nossa. Eu gosto de trabalhar ela como se ela fosse para realmente remover alguns detalhes da imagem, que olha como ficou vários pontinhos ainda, como por exemplo essas veinhas do olho. Então eu posso vir com a minha camada e remover, ó, essas veinhas do olho dela, tá vendo? Ó, então eu posso vir aqui, ó, e ir removendo alguns micro detalhes que tem na imagem. Eu posso fazer com a separação de frequência, com a alta frequência. Então eu seleciono a alta frequência e venho aqui, ó, dou uma limpadinha no olho dela aqui. Se tiver alguma coisa incomodando aí na parte dos cílios, o outro olho não tem, né? Então eu posso vir aqui e terminar de retocar. Diogo, mas por que você não fez na primeira vez lá, quando você fez o primeiro retoque, você já não retirou essas coisas? Porque eu acho que essa camada de frequência, ela trabalha melhor com esse tipo de detalhe do que do outro jeito. Como a gente já fez o trabalho aqui da sobrancelha, eu não vou mexer nela. A gente pode mexer em algumas coisinhas aí, ó. Tem até uma falha aqui na... Deixa eu ver se essa aqui vai trabalhar legal. Não, ela embaçou. Deixa eu ver aqui. Se essa cá, tá vendo? Então eu consigo trabalhar algumas coisas, a separação de frequência acaba trabalhando um pouco melhor. Tá vendo? Ela suavizou um pouquinho. Deixa eu ver se eu puxo mais. Como é que tá ficando? Então a gente vou até juntar já essas camadas. Ctrl G. Vou colocar aqui frequência. Vou colocar aqui frequência. E aqui a gente já tem, ó, a nossa separação de frequência, tudo bonitinho, com a imagem original. Então, quando já deu uma diferença boa na imagem já. Bom, terminamos a separação de frequência. Agora a gente vai para
pro Dodge and Burn. Então Ctrl Alt Shift E de novo para a gente juntar as camadas novamente. E eu vou fazer agora o Dodge e Burn. O que é o Dodge Burn, gente? É luz e sombra. Então eu vou reforçar as áreas escuras do rosto dela e vou clarear um pouco mais as áreas claras. Então eu vou só dar uma reforçada, porque com a baixa e alta frequência a imagem deu uma suavizada, mas a gente precisa de um contraste, né? Um 3D do rosto assim. Então ela trabalha bem isso, a luz e a sombra. Então eu vou clicar com o Alt pressionado, eu vou clicar nesse símbolo de mais aqui para adicionar uma camada. Aqui eu vou colocar Dodge and Burn, tá? Vou jogar para Soft Light a camada de exposição, e aqui ó, eu vou colorir essa camada com 100% de cinza, tá? Ela vai jogar 50% de cinza nessa camada e vou dar um OK. Você pode ver que a camada aqui ó, ficou com 50% de cinza. E eu tenho duas ferramentas que trabalham o Dodge and Burn. Tem outras formas também de trabalhar, tá? Não é a única forma que tem que trabalhar, mas eu prefiro trabalhar assim. Eu acho que elas trabalham bem melhor, que é onde tem essa mãozinha aqui ó, no canto esquerdo aqui. Se você clicar, você tem a ferramenta de Dodge Tool e de Burn Tool. Dodge Tool são as luzes e o Burn trabalha as sombras, tá? Então com o Burn pressionado, vou dar um aqui mais ou menos de uma espessura de 20%. Eu vou com o pincel grande, eu vou escurecer suavemente o que já tá escuro, tá vendo? Então ó, eu vou vir devagar aqui, vou dar um pouco de sombra, sempre suave, nada exagerado. Eu acho até que 20% tá muito exagerado, vou até dar uma diminuída depois. Tá, então eu vou vir aqui ó, e dar uma escurecidinha aqui umas áreas dela, ó. Aqui ó, deu uma escurecida no rosto dela aqui, no cabelo, né? Então tem umas áreas aqui ó. Então se eu olhar aqui ó, antes e depois, tá vendo? Eu já dou aí uma boa escurecida. Eu acho que até ficou muito forte, viu gente? Já tá forte. Vou deixar nos 40, deixa eu ver. É um efeito que você tem que usar com muita cautela, porque se você exagerar muito, acaba ficando estranho. Então eu vou até aqui. E agora eu vou mudar o meu pincel pro Dodge e vou trabalhar essas luzes. Então eu vou trabalhar agora as partes mais claras da imagem, que é o nariz. Então vou dar um pouquinho mais de claridade pro rosto dela, aonde eu acho que tem que dar. Nessa área aqui, essa área do queixo dela aqui, tá vendo? Então olha aí, ó, eu tenho ó, o antes e depois, tá vendo? Eu posso trabalhar um pouquinho mais aqui, tá? Sempre suave. Acho que ainda ficou forte ainda. Agora bem menos. As luzes ficaram fortes. Agora aqui, eu acho que 20% ficou legal, hein? 20% ficou bom. Mas ficou muito forte. Deixa eu voltar para os 40. O 40 ficou muito forte. Acho que a fusão lá acabou ficando, a ferramenta acabou ficando muito forte. Então aqui ó, Dodge and Burn trabalhado. Eu ainda vou criar outra camada para trabalhar os detalhes da luz e sombra, tá? Então com o Alt pressionado eu clico de novo aqui no adicionar camadas, tá? Coloco aqui Dodge e Burn detalhado, ou detalhes, de detalhes. Vou no mesmo lugar, vou dar um Soft Light, vou colocar a camada com 50% de cinza, vou dar um OK, certo? E vou voltar lá agora no meu Burn Tool e vou trabalhar os detalhes da sombra. Então como que eu vou trabalhar os detalhes agora? Eu vou dar um pouco mais de ênfase nas coisas que eu acho que
tem que dar. Por exemplo, a sobrancelha, vou dar um pouquinho, tá? Vou aumentar aqui o olho, ó. Com o meu pincel pequenininho eu vou dar uma escurecidinha aqui, ó, nessas partes mais escuras do olho dela. Então, ó, tá vendo esse preto ao redor do olho, ó? Então, eu posso escurecer ele um pouco mais. Tá vendo? Essa área escura aqui, posso diminuir meu pincel. Posso vir aqui nessa área escura e posso, tá vendo, dar uma... Vou arrumar esses cílios também, porque eu tenho muito poucos cílios embaixo, né? Eu posso vir aqui, ó, nessa parte aqui, dar uma escurecida nela. Então eu vou trabalhar agora esses detalhezinhos da imagem. Ela tem um pouco de preto aqui, eu vou dar um pouco de ênfase no preto. E eu vou trabalhar os pretos agora primeiro, depois a gente vai trabalhar os brancos, tá? Então eu vou aqui, ó, só nas áreas escuras da imagem. Eu vou dando, ó, até na área embaçada, que eu vou dar um pouco mais de ênfase no olho dela, tá vendo? Aqui, ó, vou dar uma pintadinha no olho dela, ó, nos cílios, essa área escura aqui do olho também, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui, vou aumentar um pouco, ó, vou trabalhar, tá vendo? Vou trabalhar, deixa eu só dar uma olhada aqui, gente. Uma olhada aqui no pessoal. Tá tudo ok. Vou voltar aqui. Então vou escurecer aqui. Vou escurecer essa borda do nariz. Vou dar uma escurecidinha na boca, tá vendo? Dar uma ênfase na boca dela aqui. Tá? Deixa eu voltar. Vou trabalhar, tá vendo a diferença que já dá, ó, do antes e depois, tá vendo? No Dord, então já deu uma escurecida boa. E agora vou voltar lá e vou trabalhar as partes, vou ter que arrumar esse nariz depois. Vou arrumar as partes brancas, tá? Vou mudar o meu pincel aqui pro Dodge, diminuir o pincel e vou começar agora a clarear as partes brancas. Então aqui é o branco do olho, vou dar uma clareadinha, tá vendo? Uma clareadinha boa aqui. Essa parte interna não muito, porque tem a sombra do olho ali, então não vou clarear muito essa parte. A parte de dentro da íris, olha, vou dar uma clareadinha para dar aquele efeito de brilho na íris dela. Depois a gente vai diminuir, tá, gente, porque tá forte. Como eu disse, a gente sempre trabalha de modo suave, a gente faz, depois a gente vai só clareando, tá? Vou diminuir um pouco aqui para poder enxergar. E essas partes mais brancas aqui, ó, que eu acho que tem que ter um pouquinho mais de ênfase. Eu vou dar um pouquinho mais de brilho nesse cabelo aqui. Essas partes mais claras aqui, ó. Eu vou dar um pouquinho mais de brilho no cabelo. A parte branca da boca aqui também, esse brilhozinho que ela tem na boca aqui, eu vou dar uma... Vou dar uma mexida aqui na boca, nos highlights da boca, tá vendo esse brilho que ela tem aqui? Ó, esse brilho aqui, esse aqui também. Tá vendo? Voltando à imagem aqui, olha a diferença, antes e depois, antes e depois. Ficou muito forte, então a gente vem aqui e vai diminuindo a opacidade até ficar uma coisa bem suave e natural, tá vendo? Com 5, acho que deixar 15. Ó, já deu, tá vendo? Uma alteração muito boa. Sempre trabalhando com opacidade, mesmo que ficar muito forte, sempre trabalho com opacidade, tá? Então, sempre diminui a opacidade, deixa mais fraquinho, mais perceptível. Eu acho até que essa aqui também pode diminuir um pouco, né? Ficou muito forte esse blur, tá? E aí a gente vai agora clicar as camadas, agrupar elas e colocar o nome de Dodge. Ou você pode colocar luz e sombra também, tá? Não tem problema algum. Bom, galera, a gente já tá aí da metade pro final, já estamos quase acabando. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou fazer
a maquiagem digital dela, tá? A maquiagem digital dela, eu gosto, as maquiagens, na verdade as pinturas, eu gosto de fazer geralmente, não gosto de pintar, de colorir, tá? Eu gosto de trabalhar muito a parte de matiz e saturação, que ela dá coloração, dá tom de imagem, você consegue alterar na hora que você quer, porque eu posso muito bem vir aqui pegar um pincel de brush e selecionar a cor que eu quero, ou sei lá, um vermelho. Posso vir aqui e colocar uma camada nova de color e posso vir pintando aqui, cadê? Deixa eu ver se aumenta o meu. Aqui. E posso vir pintando aqui, ó, tá? Aumentar aqui diminuir a dureza do pincel e posso muito bem vir aqui pintar. Só que o problema é o seguinte, se eu precisar ou se eu quiser trocar a cor daqui a mais tarde, eu não consigo, eu tenho que apagar isso aí e desenhar de novo. Então eu gosto de trabalhar muito com essa parte dos efeitos de matiz, atuação de blend modes aí, porque a gente consegue depois modificar de maneira fácil, tá? Como que eu fiz aquela maquiagem? Mais ou menos, tá? Como eu fiz aquela maquiagem? Eu vim na ferramenta Pen Tool aqui, essa ferramentinha de Pen Tool, que é aquela ferramenta que eu mostrei para fazer o formato da sobrancelha, e eu comecei por camadas, olhando maquiagem e tal, né? Algumas maquiagens na internet eu vi que elas são feitas por camadas. Então a primeira camada que eu fiz foi essa parte do olho, tá? Que é essa parte da pálpebra aqui, né? A pálpebra dela tá aberta, mas é mais ou menos a pálpebra dela aqui, tá? Então eu vim aqui, selecionei a pálpebra dela, pálpebra aqui, certo? Nada muito perfeito, porque depois eu vou corrigir isso aqui também, tá? Com alguns efeitos, então não tem problema também ficar em cima da cílios dela, porque depois a gente vai refazer os cílios também. Eu vou clicar aqui no botão direito, vou pedir pro Photoshop fazer desse desenho uma seleção, um 8.8 de filho. Eu vou, com a área selecionada, clicar aqui embaixo nessa bolinha e vou em High Saturation, ou matiz e saturação, tá? O que o Photoshop fez aqui para mim? Ele pegou essa camada e mesclou, criou uma máscara de mesclagem nessa camada, tá? Onde ele só vai usar o efeito dentro dessa camada. Então aqui, ó, se eu clicar em colorize aqui, ó, eu consigo alterar a cor que eu quiser aqui dentro. Então eu posso simplesmente chegar aqui e falar, olha, eu quero um tomzinho mais escurinho aqui, de um quase vermelho. Vou aumentar a saturação, eu quero bem forte, tá vendo? E posso escurecer ou posso clarear essa imagem. Isso aqui, clarear e escurecer, eu mexo muito pouco. Geralmente eu mexo, sei lá, vou colocar aqui, eu nem lembro qual foi a cor que eu coloquei da outra, deixa eu ver. Um roxinho. Eu lembro o tom de K, né? Assim, meio um tom de. Acho que foi aqui mesmo. Eu escureci bem o tom dela. Acho que foi isso aqui mesmo. Eu escureci aí, acho que foi mais ou menos esse tom, tá? Só que você pode ver que ela tá bem marcadona, né? Bem marcadona. E eu não quero ela marcadona desse jeito. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa camada. Ele vai me abrir a propriedade de camada aqui, ó. E eu vou aumentar o feather dessa máscara. Eu vou deixar as bordas dessa máscara mais suavizadas, tá vendo? Aqui eu deixo elas suavizadas. Eu não quero ela no olho inteiro. Eu quero que ela comece na metade do caminho aqui. Então com a camada selecionada, eu vou deixar meus tons aqui de cor em preto e branco, tá? Se você tiver com outra cor, é só apertar a letra D. E com X você pode mudar preto para branco, a tecla de atalho X.
E eu vou vir aqui em degradê. Então eu vou aqui em gradiente, né? Degradê não, gradiente. E com a ferramenta de gradiente eu vou selecionar do lado de fora. Ela está em radial, desculpa. Vou colocar ela aqui em linear e vou, ó, com a ferramenta eu vou suavizar aonde eu quero suavizar, tá vendo? Eu não quero aí, eu quero o contrário. Então eu vou vir aqui, ó. Vou dizer Photoshop, eu quero que ele suavize até aqui para mim, né? Eu não quero que ele passe daqui. Então ele vai suavizar até aqui para mim, essa parte ele não vai pintar, tá? Eu vou fazer a mesma coisa com a outra parte do olho grandão. Então eu vou vir aqui na ferramenta minha de Pen Tool, certo? Vou clicar aqui, vou fazer o desenho dos cílios dela. Vou fazer normal, tá, gente? Normal. Depois eu vou vir com um gradiente. Então eu vou aqui, ó, selecionar aqui. O que me interessa demarcar é isso aqui. Essa parte aqui que me interessa demarcar. Eu vou vir aqui, ó. Opa. Aqui, e aqui eu vou demarcar mais ou menos assim. Tá? Vou fazer a mesma coisa. Botão direito. Dizer pro Photoshop que eu quero isso numa seleção. Vou lá embaixo no círculo e vou em matiz saturação, certo? Ele vai criar uma outra matiz saturação, pode ser embaixo também. Aqui eu vou colocar pálpebra, para eu saber que é a parte de baixo da pálpebra. Opa, perdão, gente, bati aqui na mesa. E a parte de baixo eu vou colocar aqui super cílio, né? Cílio, acho que é isso mesmo. Bom, e agora eu vou colorir também essa parte de cima. Então eu vou escolher essa cor, deixa eu ver. Vou deixar esse tomzinho mesmo assim, bem parecido, né? Os dois. Não ficou ruim não, deixa eu ver. Então mais neutrinho assim, né? Tá? Vou fazer a mesma coisa, vou clicar aqui na minha máscara e vou aumentar o feeder para ele dar uma, tá vendo? Ele dá uma embaçada legal mesmo assim, é para parecer mesmo que foi feito com aquela buchinha, aqueles negócios que as meninas usam. E vou fazer a mesma coisa que eu vi na minha camada de gradiente, certo? E vou falar pro Photoshop, daqui para cá eu quero que você vá suavizando. Eu não quero totalmente escuro. Ah, não. Vou deixar mais ou menos aqui, certo? Então ele já deu uma suavizada legal, tá? E o que é mais barato, trabalhando dessa forma, se eu quiser mudar a cor da pálpebra, por exemplo, eu só vim aqui e falar pro Photoshop, olha, eu quero a cor da pálpebra igual a lá de cima, ou mais clara, tá vendo? Ou mais escura. Eu posso vir e alternar, eu quero ela mais colorida, eu quero ela mais fraquinha. Então, trabalhando dessa forma, a gente consegue alterar a imagem a hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, entendeu? Posso também movimentar isso aqui para lá e para cá, trazer mais para dentro, mais para fora, dar uma ajeitadinha aqui, certo? Bom, você pode vir também mudar. Deixa eu dar uma olhada, que eu acho que no outro lá eu usei esse efeito aqui, que é o efeito de sobreposição. Eu acho que fica mais realista, tá vendo? Acaba ficando bem mais realista também. Eu posso até clarear um pouquinho mais, que ficou muito escuro. Eu posso usar também os efeitos de blend mode aqui para poder, olha, para poder mudar, alterar aí algum. Um roxo aqui embaixo, não foi? Deixa um roxo mais claro. Eu sou péssimo para maquiagem. Duas coisas que eu não sou bom: maquiagem para cabelo.
que não tem, né? Aí, tá bom, se não ficar depois a gente muda de novo, certo? Então, eu posso mudar e alterar quantas vezes eu quiser, tá? E aí, se não me engano, eu tinha feito aquele efeito dos cílios, né? Que ficou a cor preta, né? Então, tipo, eu vou colocar aqui. Eu acho que é isso aqui. Então, eu vou selecionar aqui, fazer com a minha ferramenta Pen Tool. E vou fazer o desenho aqui desse contorninho do olho dela aqui. Esse contorninho do olho dela aqui. Vou puxar até mais ou menos aqui. Eu não vou fazer a dobra, que depois eu vou fazer com outra ferramenta, tá? Acho que tem uma dobrinha ali, né, do olho dela, tem que fazer, mas eu acho que com a Pen Tool eu tentei fazer, com a Pen Tool não deu certo, não ficou legal. Eu não gostei não. Então eu vou tentar fazer de outra forma aqui. Eu vou trazer até aqui. Certo? E daqui eu vou puxar pra cá. Aí. Mesma coisa, vamos lá. Botão direito. Falar pro Photoshop fazer desse desenho uma seleção. Boa na ferramenta de matiz e saturação. Certo? Vou colocar. Vou tentar colocar em overlay, mas eu acho que não vou precisar, tá? Vou colorir e vou escurecer. Quero ela bem escura. Quero ela bem escura. Não quero nada de cor nela. Eu posso também até tirar isso aqui, deixando um multiply aqui. Um pouquinho a saturação. Vou clicar em cima da máscara, aumentar o filtro, porque eu também não quero ela totalmente seca. Eu quero ela um pouquinho embaçadinha. Vendo? E vou selecionar aqui, eu vou colocar, sei lá, não sei nem como é que chama isso aí. Vamos botar aqui, risco o olho. Risco o olho. Então tá basicamente, deixa eu ver como é que ela fica, como é que tá ficando, tá vendo? Então, basicamente assim, a gente ainda vai mexer algumas coisas ainda para deixar melhorzinho, tá? E agora, tá vendo que ela ficou em cima dos cílios, né? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai arrumar os cílios dela. Então, vou selecionar essas três camadas que a gente fez. Vou colocar aqui maquiagem nova no grupo. E vou dar um Ctrl Alt Shift E, que é para juntar tudo que a gente fez numa imagem só, tá? E eu vou colocar aqui cílios novo, tá? O que eu vou fazer? Mesmo esquema que a gente fez a sobrancelha. Eu vou selecionar a minha ferramenta de brush. Eu vou aumentar a dureza dela para 70%. Selecionar redondo macio com o tamanho da pressão, certo? Opa, acho que mexeu lá. Aqui em 70. Vou virar a minha imagem aqui para eu poder tocar a canetinha aqui. Então, para eu desenhar melhor, eu vou trazer ela para cá. Vou aumentar. Vou aumentar aqui. Opa, foi muito. E vou, com o Alt pressionado, selecionar aqui uma corzinha dos cílios dela. Tá? Vou diminuir bastante. E vou agora, ó, começar, ficou até claro. Não quero esse tom, não. Eu quero um tom. Poxa, vou clicar 2 vezes. Vou deixar um tom mais escuro, tá? Bem mais escuro, que acho que ó, os cílios dela é bem mais escuro que isso. Vou voltar lá pro olho. Vamos virar aqui. Trazer você pra cá. Ó. E vou, ó. Eu acho que agora ficou melhor. Vou começar a trazer mais cílios pra ela. Tá vendo? Então vou, ó. Só aumentando aqui os cílios dela. Sempre na mesma direção, tá, galera? Sempre na mesma direção. Nunca altere a direção. Se os cílios dela é para um lado, faça igual para um lado, tá vendo?
dela, dá até pra dar uma aumentada aqui, ó. Vou fazer um... Eu acho até que ficou grosso demais, né? Então eu vou fazendo aqui, ó. Parece que esses cílios aqui são menorzinhos, né? Vou dar uma mexida aqui, tá? Vou fazer uns cílios menorzinhos também, junto aqui. Então você pode ver, ó, já deu uma. E aqui também, vou aproveitar que eu já tô aqui e vou começar a fazer os de baixo. Então aqui, ó, a mentinha, tá vendo? Vou só dando de leve aonde tá faltando aqui, alguns fiozinhos, tá vendo? Nenhum cílios é perfeito, não precisa fazer 100% perfeito, tá vendo que os cílios dela também não... Tá vendo que os cílios dela não são 100% perfeitos, você pode, tá? Mas tem que ser na mesma direção, tá, né? Então sempre não precisa ser do mesmo tamanho, não precisa ser... Mas é bom que seja sempre... Ó, deixa eu virar aqui. Então, sempre, ó, seguindo o mesmo fluxo aqui. Uns pra lá, tem uns pra cá. Onde tá faltando. Aqui já começa a inclinar pro outro lado, tá vendo? Então ela começa a ter cílios já pro outro lado. Então aqui, ó, reforço um pouco os que ela já tem e vou criando os novos. Não sei se ficou 100% não, então vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Certo, galera? Então tá aqui, ó. Já tem os cílios dela já feito bonitinho. Eu posso até, ó, se eu precisar voltar, é só eu clicar aqui e voltar e refazer de novo da imagem anterior, tá? Então os cílios dela tá feito. Não vou fazer outro lado, poderia fazer um pouquinho depois, mas como eu disse, como a imagem tá embaçada, eu não vou acabar, não vou mexer desse lado não. Porque também a gente já tá no tempão de live já, né? Então aqui, bom, o que eu posso fazer agora é voltar aqui na camada aqui. Eu posso vir aqui e dar uma melhoradinha nessa, acho que dá pra dar uma melhorada nessa maquiagem, né? Então eu posso de uma maneira bem simples aqui, ó, depois vir uma camada, quer ver? Vou fazer até melhor. Vou criar agora uma matiz de saturação, certo? E vai criar uma camada em branco. O que é essa camada em branco? Camada em branco é tudo que eu fizer vai ser revelado. Clicando com Ctrl I, tudo que eu fizer vai ficar apagado. E só vai revelar quando eu passar um pincel na cor branca. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar Ctrl I para escolher a cor. Vou escolher a cor aqui, eu vou escolher essa cor, que é basicamente a que eu tô lá, só que mais escura, quero bem mais escuro assim. Vou dar um Ctrl I, com a camada em sobreposição, overlay, eu vou revelar agora, com a cor branca aqui, tá? Eu vou revelar agora o que... Entendeu? Aumentar a cor, o tamanho do pincel aqui. Eu vou começar a revelar aqui, ó. Deixa eu só trocar o modo de pincel meu aqui, porque ele tá, como eu fiz o fio de cabelo, eu coloquei redondo com tamanho de pressão, mas ele tem que ser redondo macio normal, tá? Eu vou aqui, ó. Vou fazer só um negocinho basiquinho aqui, certo? Vou na camada overlay, vou dar uma
diminuída na opacidade dele. Vou clicar na máscara e deixar o feeder da máscara mais suavezinho. E agora eu vou lá perto, lá embaixo, e invertendo a cor aqui pro preto, eu vou começar a esconder agora alguns detalhes. Então eu vou fazer meio que uma ponta aqui, tá vendo? Eu vi na maquiagem, né? Ficou legal. Aqui, ó. Eu vou arrumando com o pincel aqui, mais ou menos. Tá? Aqui, ó. Então basicamente tá pronto o nosso olho. Como eu disse, não estou fazendo totalmente detalhado, porque senão a aula vai ficar muito comprida. Então eu estou fazendo uma maneira mais resumida que dê para vocês entender qual ferramenta usar e como usar, tá? Aí vai de vocês, do tempo que vocês têm de sentar com paciência, né, e fazer todo o trabalho com detalhes, fazendo pesquisa. Então depois com calma vocês podem sentar e trabalhar a imagem de forma mais, né, mais detalhada, mais tranquila, tá? Então eu vou aqui, maquiagem, eu vou até colocar, vou agrupar essas duas camadas aqui. Isso aqui é o cílios, então eu vou botar aqui cílios novo. Então praticamente tudo pronto, falta o batom, né? Eu tinha colocado o batom. O batom tem duas formas também de fazer, tá? O batom você pode colocar da mesma forma que eu falei, sempre maneira que eu uso, que eu gosto, sempre usando efeitos de cor, de matiz, saturação, de camada de level, camada de curva. Nunca mexa com o pincel direto na imagem, porque se você quiser mudar depois não tem como. Então crio a camada de matiz, saturação, escolho a cor do batom que eu quero, vou deixar esse um vermelho que a coisa a gente muda, tá? Mais escurão. Ctrl I para inverter a camada, esconder o que o matiz, saturação fez. E agora com o pincel, com o brush e a cor primária aqui em branco, tá vendo? Eu mudo aqui, ou letra X, mudo, tá? E vou revelar agora com o pincel as áreas que eu quero pintar. Então eu vou vir aqui, ó, com o pincelzinho e vou pintando aqui as áreas que eu quero. Ó, vou pintando aqui bonitinho, né? Aqui, tá. Ó, áreazinha pintada, bonitinho. E tem outra forma de fazer também que eu vou mostrar pra vocês, que é da mesma forma da maquiagem, usando Pen Tool. Então eu posso vir com a ferramenta Pen Tool, fazer a seleção da boca, né? Então eu posso vir aqui, faço a seleção da boca, olha, tá? Vamos fazer a seleção da parte de baixo primeiro, né? Você fazendo aqui, ó, seleção da parte de baixo da boca. Feita a parte de baixo da boca, botão direito, vai lá em Make Selected, vou pedir para ele fazer uma máscara de seleção, clique em OK e vou lá em matiz, saturação. Ele vai criar matiz, saturação em cima da máscara da máscara seleção que eu fiz, tá? Vou dar colorir, e aqui eu posso escolher, ó, eu posso escolher a cor que eu quero, o tom que eu quero, né? Só que diferente do pincel, que já tem uma bordinha suave, você pode reparar que aqui ficou não ficou natural, né? Ficou bem não ficou suavizada a borda, ficou bem rígida, né? Então o que eu vou fazer? O botão aqui em cima clico com o mouse em cima da minha máscara. Opa, deixa eu tirar a seleção que ele selecionou. E em feeder eu vou dar uma suavizadinha na borda,
até ele chegar no limite da boca dela, como se ela tivesse esfregado uma boca da outra, certo? Para eu não ter que fazer outra camada, fazer tudo de novo, eu venho aqui de novo na minha ferramenta de Pen Tool e vou desenhar a parte de cima da boca dela. Aqui, ó, faço a parte de cima da boca dela, tá? Aqui, vamos puxar aqui para cima. Opa, novo. Vou fazer aqui. Vou puxar aqui para cá. Não vou aqui na parte de dentro, não vou fazer totalmente certinho não, tá, gente? Vamos fazendo de qualquer coisa, eu venho. Depois você pode vir, como ela é a gente está fazendo uma saturação na máscara, então com a máscara depois eu posso corrigir. Então, pedir pro Photoshop transformar meu desenho numa seleção, e agora com Alt Delete eu vou mandar pintar a área de cima também, ok? Então, seleciona Alt Delete no teclado, ele vai dizer para essa camada que a parte de cima também vai estar pintada. Se caso eu não gostar, ficou muito borrado uma parte aqui, outra não, eu posso clicar na minha camada com branco na frente selecionado, eu vou na minha ferramenta de brush, tá? E vou devagar, ó, apagando as áreas. Eu achei que, opa, desculpa, com preto apaga, o branco revela, por isso que não tá lá. Então com a camada preta eu vou apagando aí o que eu acho que é exagerado, e depois com branco eu vou revelando o que eu quero revelar, ó, as áreas que eu quero revelar, tá vendo? Então, ó, então aqui a gente já tem um batom. Se achar que está muito forte, vem na opacidade, vai diminuindo. Eu não gosto de cores muito berrantes, assim, apesar da maquiagem já ter ficado bem forte. Eu não gosto de cores muito berrantes, não. Bom, basicamente está pronta a nossa imagem. Ficou um pouco menos arredondada a sobrancelha dela, né? Trabalhamos aí a maquiagem, trabalhamos aí o efeito de cor. E o que eu posso vir agora é Ctrl Alt Shift E. Essa aqui eu vou até agrupar e vou nomear. Opa, Ctrl G. Vou chamá-la de batom, também para ficar bonitinho e agrupado. E essa camada de cima eu vou chamá-la de final. Tá? O que eu vou fazer com essa camada? Eu vou vir aqui em filtro de câmera RAW. Esse câmera RAW é um filtro para edição de, desculpa gente, para edição de fotografia. É um filtro muito bom, tem bastante efeito, bastante coisa nele. Mas eu vou trabalhar com ele agora. Opa, acho que tem alguma coisa selecionada aqui, não abriu. Mas agora eu vou trabalhar com ele só o basicão, pra gente poder dar um talentinho. É uma ferramenta muito completa, tem muita coisa nela. Mas agora a gente vai eu vou trabalhar com ela só alguns detalhes pra gente finalizar essa imagem, tá? Então o que eu vou fazer? A gente tem aqui a primeira ferramenta, que é a ferramenta de temperatura, então eu posso deixar a imagem mais clara, mais quente ou mais fria, tá? Eu vou deixar ela um pouquinho mais fria e vou aumentar um pouquinho mais pro tom do vermelho aqui. Vou deixar essa ferramenta sem muito avermelhado, tá? Vou diminuir um pouco a textura, não quero essa imagem agora muito clara. Aumento um pouquinho do contraste, muito pouca coisa, tá? Os highlights eu vou diminuir, porque eu vou aumentar o claro do shadow, para poder revelar aqui embaixo algumas áreas que estavam escondidas, tá vendo? Então eu revelo algumas áreas que estão escondidas, mas se eu revelar essas áreas com highlight alto, eu vou estourar muito a imagem. Então eu devolvo um pouquinho do highlight e aumento o shadow. Branco e preto eu não costumo mexer, tá? Você pode aumentar o branco e o preto da imagem,
Eu não gosto muito de mexer neles. Geralmente eu não mexo. Vou aumentar um pouquinho a textura e um pouco o clarity para dar um pouquinho mais de textura 3D na pele dela, tá? Aumenta um pouquinho a coloração, abaixa um pouco a saturação, certo? E lá embaixo, nas camadas de noise, eu vou aumentar um pouquinho os detalhes de risco da imagem, tá vendo? Vou deixar sempre ela um pouquinho mais, um pouco mais detalhada. Rádio também vou fazer uma alteração não muito grande. Vou deixar, eu acho que aqui tá bom. Deixa eu ver o rádio aqui também. Aumentar um pouquinho, tá? E agora eu vou botar apenas uma vinhetinha aqui pra gente dar uma focada melhor assim no olho dela, na maquiagem do olho. Então eu vou sempre escurecer um pouquinho aqui as laterais, né? Então olha o antes, olha o depois. O tom dela tava meio amarelada, né? O tratamento que a gente fez, ela ficou meio amarelada, e agora ela tá mais uma corzinha um pouco melhor. Aqui, ó. Dá um ok e tá aí resultado final da nossa imagem. Acho que ficou faltando, né, a corzinha na bochecha dela ali. E na bochecha é bem simples, você pode fazer no mesmo esquema do matiz saturação. Abre o matiz saturação, coloca a cor que você quer, aqui mexe aqui na cor que você quer da maquiagem da bochecha, certo? Ctrl I para inverter a camada. Vai lá na sua ferramenta de brush com o branco, você vai revelar, né? Você quer revelar o que está escondido. Então, com o branco selecionado, clico com o botão direito, aumenta aqui o tamanho do meu pincel, né? Então aqui eu posso ir aumentando o tamanho do meu pincel, certo? E aqui, ó, você tem uma ferramenta, esse círculo que você tem aqui, você pode mexer nele clicando na bolinha. Então eu posso deixar ele, tá vendo? Oval. Posso deixar o oval para cima, posso deixar o oval para baixo. Então eu posso mexer nessa ferramenta. Vou pegar mais ou menos o ângulo que está o rosto dela aqui, ó. Mais ou menos o ângulo. Vou aumentar mais a... Não vou aumentar muito, porque eu vou aplicar um efeito de blur nele. Tá, então... Nossa, foi menos, é muito, é menos. Acho que aqui tá bom. Eu vou pegar a maçã do rosto dela aqui, ó, e vou revelar, vendo? Um cliquezinho eu revelei, tá? Vou clicar aqui na máscara, vou aumentar o feeder, vai ficar bem embaçadão mesmo, bem embaçadão, tá vendo? Como se tivesse passado com panos, com aquelas buchinhas, né? E vou vir aqui em sobreposição, overlay, e vou diminuir a opacidade porque eu achei que ficou muito forte. Deixar bem fraquinho, uma coisinha bem simplesinha, só para dar uma corzinha na bochecha dela. E caso você queira mudar, é a mesma coisa que eu te falei, mesma coisa que eu falei, ó, você pode vir aqui e mudar a cor desse clarity para um ano de carnaval, quer botar verde, quer mudar a cor da maquiagem toda desse tom de rosa para um marrom, para um verde, para um amarelo. Você pode chegar a qualquer momento aqui e alterar a cor de tudo que você quiser, tá? Vou dar um Ctrl Alt Shift para unificar nossa imagem. Aqui eu vou colocar, eu não sei se é blush que chama isso aí, né? Eu não sei se é blush que chama. Mas eu vou agrupar essa camada e vou botar aqui maquiagem. Make. Vou botar essa maquiagem final. Tá? Aqui, maquiagem final. E tá aqui. Essa é a nossa imagem tratada. Totalmente alterada. Um antes e depois. Eu vou mostrar aqui como era antes e como ficou agora. Então deu para dar uma diferença muito boa. Tem mais algumas coisas que dá para arrumar? Tem, dá para arrumar aqui esse olho, né? Dá para fazer bastante coisa aqui, trabalhar de forma bem mais detalhada, bem mais com calma, bem mais tranquilo. Como eu disse, não fiz de maneira tão detalhada, porque senão a gente ia passar o dia inteiro aqui. Tem muita coisinha que dá para fazer ainda aqui, mais detalhes nos olhos,
Mas assim, o leque de possibilidades ele é muito grande, dá para fazer muita coisa dentro desse esquema de Photoshop. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E você que está assistindo agora, que não teve oportunidade de assistir ao vivo, o vídeo vai ficar salvo. Se você estiver assistindo agora, a partir de semana que vem, toda segunda-feira às 2 horas da tarde, eu vou estar aqui passando um pouquinho dessa, não só de tratamento de imagem, mas vou tentar fazer manipulação de imagem também, parte de composição, vou tentar falar aí dessa parte de criação de logotipo, ou seja, vou falar bastante sobre a inteligência artificial também, que é uma área aí que está entrando no mercado com muita força, e agora a galera que trabalha com isso tem que começar a lidar com a inteligência artificial, que eu acho que vai ser uma mão na roda para todo mundo que trabalha, vai ajudar muito, já está ajudando muito quem trabalha nessa área. E então, a partir de dessa semana, toda segunda-feira às 2 horas da tarde, vou estar aqui ao vivo passando um pouco dos meus conhecimentos para vocês e esperando vocês aí para passarem também um pouco de conhecimento para mim aqui, tá? Gente, fique com Deus. De novo, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por quem está assistindo e espero vocês semana que vem, segunda-feira às 2 horas da tarde. Beleza? Beijos. Fui.